Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, do curso de Gestão de Turismo do IFSP Campus São Paulo, falando sobre a minha experiência dentro do programa de qualificação oferecido pelo Ministério do Turismo em parceria com a CAPES. E eu, enquanto aluna de graduação, também tive essa oportunidade. Eu venho lá da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Então, dentro do curso de turismo da UFSCar, eu também tive a oportunidade de ser aprovada e passar um tempo em Portugal, né, na cidade de Setúbal. Por que eu escolhi turismo, né? Interessante essa pergunta. Na verdade, eu acho que o turismo me escolheu, foi um pouco o inverso. Eu tinha a primeira opção de fazer jornalismo. Eu sempre achei que queria fazer jornalismo. No vestibular, eu já tinha ouvido falar também do turismo, já tinha ido visitar, participei de uma feira de profissões lá na UFSCar, tinha gostado do curso, mas não tinha abrido mão da primeira opção do jornalismo, né? Então eu fiz o Enem, fiz FUVEST, fiz outros vestibulares e coloquei lá no Enem, primeira opção jornalismo e segunda opção turismo. Só que aconteceu que eu acabei não passando em jornalismo e passei em turismo. E aí eu resolvi tentar fazer, né? Eu era jovem, tinha os meus 18 anos, resolvi tentar a oportunidade porque me chamou a atenção. Fui fazer o curso, acabei passando depois em jornalismo, na UFOP, mas acabou que o turismo me escolheu. Eu não abri mão e quis continuar, porque de fato eu me apaixonei. Eu entrei em 2012, tá? Na UFSCar. No final de 2013, o Ministério do Turismo lança esse projeto piloto de parceria com a CAPES para qualificar futuros turismólogos no exterior, né? Eu achei muito interessante essa oportunidade, me inscrevi, foi um processo de inscrição online, então a gente precisou enviar uma série de documentos, tudo pela internet, documentos como a nossa proficiência em inglês, precisávamos fazer isso, e também o Ministério da Educação ofereceu isso nas universidades, o chamado TOEFL ITP, precisei anexar histórico escolar, as minhas notas na UFSCar e uma série de documentos também pessoais, né? A partir disso, eu fui aprovada. E aí foi tudo muito rápido, porque foi um projeto piloto. Então, em menos de um mês eu soube que iria para Portugal. E aí já que começa o perrengue, né? Que foi que eu não tinha nem passaporte, gente. Portugal, essa oportunidade foi a minha primeira experiência no exterior. Então eu não tinha nem passaporte, eu fui correndo lá na Polícia Federal. Eu lembro, eu e minha mãe estávamos muito nervosas porque o tempo era curto. E eu consegui tirar o meu passaporte no modo de solicitação do passaporte com urgência. Então esse foi o primeiro perrengue, né? O segundo também que eu não tinha mala. Eu não tinha uma mala internacional para fazer uma viagem internacional, aquelas grandonas, né? E eu lembro até hoje, eu quero contar isso pra vocês, que quem me deu essa primeira mala internacional foi meu avô, que não tá mais entre nós, mas eu lembro disso com muito carinho, porque ele me ouviu falando aqui em casa de que eu precisava dessa mala, e ele achou que eu tava nervosa, ele foi no mesmo dia e voltou depois de 2 horas com a mala. E ele voltou emocionado. Então eu faço questão de contar isso, de que como essa experiência começa com uma história bonita. Ok, chegamos em Portugal, pessoal, e foi um curso de profissional mesmo, né, de qualificação profissional oferecido numa cidade chamada Setúbal, que fica a 1 hora de Lisboa, no litoral, uma cidade linda, pequena. E lá tivemos na nossa grade hospitalidade relacionada à hotelaria, ao turismo, segurança no turismo foi um tópico também novo. Fomos em 50 estudantes brasileiros de diversas universidades de turismo no Brasil. Então isso foi sensacional também. Também tivemos atividades práticas no restaurante que tinha na escola, ou seja, era um restaurante escola, os estudantes de fato treinavam e atendiam clientes nesse restaurante. Tivemos workshops de A&B, com chefe de cozinha mesmo, nos orientando, nos coordenando. Tivemos visitas técnicas em estádios, em lugares relacionados ao desporte, né, que é o esporte em Portugal. Eu tive a oportunidade de conhecer o país, certo? Então, nos finais de semana, nós tínhamos a liberdade de viajar. E eu optei por conhecer Portugal, né, em todos os seus cantos. Então, conheci cidades maravilhosas, cidadezinhas, pequenas regiões, pequenas quintas, né, que são chamadas. Então, tive muita oportunidade de conhecer vinícolas,
Cidades como Lisboa, que é apaixonante, Évora, Sintra, Fátima, Porto, enfim, contar perrengues de lá, né? Também teve, tá, gente? Porque pensa, uma menina que nunca saiu do Brasil, né? Na primeira experiência internacional, então eu lembro até hoje, eu e uma amiga fomos para Lisboa no nosso primeiro final de semana, né? E aí a gente chega em Lisboa, naquela cidade grande, turística, com um mapinha oficial do turismo da cidade. Aí a gente queria, eu lembro do nosso ponto A, que estávamos, acho que era no centro, até um famoso shopping da cidade lá, que eu queria conhecer lá, porque ouvíamos falar muito bem. Ok, então estávamos aqui, precisávamos ir para cá. E aí no mapa parecia muito perto. No mapa parecia que dava para ir a pé, tranquilamente. Ah, vamos a pé então, vamos andar. E aí a gente começa a andar e curtir a cidade. Só que nunca chegava. E a gente passou por tantos lugares, e nunca chegava. E a gente passou mais de 3 horas andando e nunca chegava. E a gente ria e queria chorar e queria rir. Então foi muito engraçado. A gente foi chegar lá depois de umas 4 horas andando. Depois a gente chegou na nossa cidade, em Setúbal, extremamente cansadas, exaustas e rindo, né? Parecia perto no mapa, mas tinha a questão da escala, né? Então o que estava incluído era a nossa passagem de ida e volta, a nossa acomodação lá, nosso seguro também e a nossa oportunidade de qualificação profissional na escola, né? De hotelaria e turismo de Setúbal. O que não estava incluso seriam os nossos custos lá, então o dinheiro que a gente precisava levar. Então foi isso que a gente precisou se responsabilizar enquanto estudante, certo? De levar uma certa quantia também para que a gente pudesse viajar, passear, né? E nos alimentar também. Foi a primeira edição do projeto do Ministério do Turismo, foi bem legal, é uma experiência que de fato foi transformadora, eu acho que para todo mundo que participou. Bem, acho que a motivação, o conselho que eu queria deixar no final fiquem sempre de olho em oportunidades. Essa foi uma oportunidade de ouro que de fato precisou de muita predisposição mesmo, eu precisei buscar, precisei correr atrás. O perrengue começou desde aqui do Brasil, como eu contei pra vocês, mas foi uma oportunidade que de fato foi transformadora. Eu sou muito grata a tudo que pude passar por lá, pude aprender. Enfim, então esse é o conselho que eu deixo pra vocês. Sempre fiquem de olho, sempre busquem oportunidades. Parece difícil no começo, mas tentem, né? Porque depois vai valer a pena. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos vocês, um abraço. Olá, turismólogues. Meu nome é João Marcos. Eu sou formado pelo Instituto Federal. O turismo, na verdade, foi um acaso na minha vida. Eu estava participando do SISU e o turismo acabou ficando como primeira opção e eu entrei para a lista de espera. Mas eu estava morando em Minas, apesar de ser paulista, então foi na verdade uma oportunidade para voltar a São Paulo. E mais ainda do que isso, eu acabei descobrindo uma profissão que eu amo, né? Eu já tinha passado por outras faculdades e foi no turismo que eu acabei me encontrando. Sempre foi um sonho meu fazer o intercâmbio, então eu sempre me mantive informado através de secretarias de estudos, tem um departamento de relações internacionais também. Então, sempre tentei me manter informado se houvesse alguma oportunidade ou algo do tipo. Mas esse intercâmbio específico que eu participei, ele foi amplamente divulgado, né, de forma nacional. Ele, na verdade, é um braço do Ciências Sem Fronteiras, que já havia sido extinto na época, que foi em 2017 isso. E houve o PQI, que foi uma forma de manter os estudos internacionais dos alunos das instituições públicas, estaduais, federais e também incluindo as particulares nesse processo específico, que era o Programa de Qualificação Internacional. O intercâmbio, para a seletiva dele, não havia prova, havia uma necessidade de você ter um certificado de inglês intermediário pelo TOEFL, que inclusive foi ofertado pelo Instituto Federal também, como uma ação do Ministério da Educação em 2016, que foi quando eu fiz, de forma gratuita. Além da prova, exigia uma média de Enem superior a 600, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente dos números agora, mas é mais ou menos por volta disso. Além de você estar em período de conclusão entre 20% e 80% do curso.
Então, você tinha que ter uma média, você tinha que estar ali no meio do curso, né? Você não podia ser a turma ingressante, mas também não podia ser a turma que estava sendo concluído, né? Porque a intenção era que você desse continuidade aos estudos lá e aqui, assim que retornasse. Também era exigido uma carta de apresentação em inglês, mas essa carta depois a gente acabou descobrindo que na verdade era só para uma apresentação enviada aos colleges para quais a gente foi encaminhado. Não era nenhum critério de seleção. Eu basicamente fui para a Inglaterra, né? Conheci bastante na Inglaterra. Fiquei na cidade de Boston, que ficava mais ou menos 100 quilômetros de Londres, ao norte. Cidade bem pequena, né? Mas junto comigo foram mais outros 9 brasileiros para Boston. No total do processo foram selecionados 117 alunos, se eu não me engano, e ainda sobraram vagas. Ou seja, se mais pessoas tivessem atendido a todos os pré-requisitos, elas teriam ingressado. Na Inglaterra, a gente teve uma experiência bem interessante, porque na verdade era um curso de qualificação em turismo, hospitalidade e inglês. Ou seja, nós fomos para lá para entender um pouco melhor como funcionava o atendimento, como é a cultura, como eles trabalham com o turismo no Reino Unido. Eles foram extremamente receptíveis com a gente. Eles adequaram as grades de acordo com o que a gente achava, eles pediram as nossas opiniões, então eles perceberam que a gente já estava um pouco avançado para algumas aulas, mudaram um pouco a grade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em catering, ou seja, eu fui para a cozinha industrial do college, eu trabalhava no próprio restaurante de lá, então toda a alimentação que era servida para almoço, sobremesas, então eu tive esse contato com a gastronomia. Teve um pessoal que teve aulas de criminologia, tivemos aulas de mindfulness, que eram uma parte da nossa grade de turismo em inglês. Então, nós tínhamos aulas para entender o sistema de turismo da Inglaterra e também o europeu, como são as grandes consolidadas por lá, as low cost, como foi o desenvolvimento, também aprendemos muito sobre destinos, e tudo isso incluindo viagens pelo próprio Reino Unido, pela Inglaterra, porque não tivemos a oportunidade de ir para Gales, ou para Escócia, ou para Irlanda do Norte. Nottingham, nós fomos visitar Leeds, Skegness, são cidades bem famosas e importantes para o turismo na Inglaterra. O serviço, ele já estava incluído essas viagens. Então, no intercâmbio, a gente não teve gastos, digamos assim, com o college. Nós tivemos gastos com alimentação, sim, porque o jantar não era incluso, mas nós tínhamos um flat, que era um quarto individual, o banheiro era coletivo, tudo era aquecido, porque era muito frio. Eu fui no inverno, fui em janeiro, fiquei 3 meses, então muito frio. Mas tem calefação em todos os quartos, em todos os prédios, então é super tranquila essa questão. Nós tínhamos todas as aulas, de manhã e à tarde, não eram todos os dias, tinham períodos intercalados. O almoço era incluso e a gente tinha esse valor diário, que dava para se alimentar, almoçar, e dependendo se você economizasse um pouquinho, dava até para ter um lanche da tarde. A gente teve um suporte do Ministério do Turismo, que pagou pra gente valores em passagens e uma bolsa por mês para quem ficaria por lá. Os nossos gastos eram gastos de documentação, porque você tinha que ir atrás de carteirinhas de vacina, passaporte, esses documentos têm que estar todos atualizados. Então, tudo isso é sempre bom, sempre ter esses documentos atualizados, na verdade. Nós passamos por várias situações engraçadas, outras nem tanto, outras foram bem estressantes, mas só pelo sentido de há um choque de cultura. Então, você também tem que saber relevar um pouco que você está num país estrangeiro, então você tem que se adaptar um pouco à cultura deles, que, diferente dos brasileiros, os europeus, eles são pessoas reservadas, pessoas mais frias, não são tão socialmente interativas quanto um brasileiro que já chega abraçando e beijando todo mundo. Mas tivemos a oportunidade de conhecer muita gente de fora da Inglaterra, porque Boston era uma cidade que recebia muitos imigrantes e também muito pessoal ia para lá estudar. Talvez a melhor experiência que eu tive foi, depois que acabou o curso, nós tivemos uma viagem bônus. Nós tivemos a oportunidade de visitar o maior parque temático da Inglaterra.
E é um parque temático incrível, incrível. Tipo, tem uma montanha-russa que é recordista em loops no mundo, tem diversas outras coisas super divertidas e foi tudo pago, então a gente pôde se divertir pra caramba. E estávamos os brasileiros juntos, né, confraternizando, e o pessoal também do college confraternizando com a gente. Então foi extremamente divertido, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Só pra voltar um pouco, no primeiro dia, quando eu cheguei. Eu cheguei num domingo, às vésperas, eu tinha que estar em Boston no dia 5, e eu cheguei no dia 4. E eu cheguei, eles me buscaram no aeroporto, foi ótimo, muito bem. Dormi, tava 0 graus, tava muito frio. Passou no dia seguinte, só tinha eu e mais duas pessoas no flight. E aí chegaram outras pessoas. O mais engraçado foi quando subiu uma garota. Essa garota subiu as escadas, aí o meu quarto ele dava de frente para a porta e de saída, né? Então eu tava bem no meio do corredor, o meu quarto, e eu tava de porta aberta, que eu tava conversando com uma outra garota que tinha acabado de chegar também. Estávamos ali se conhecendo. Aí chegou uma menina. Ela chegou, já veio, né? Ai, oi, tudo bom? Aí ela entrou no meu quarto, ela olhou pra minha cara, ela, eu te conheço. Aí quem era? A Jade. Jade, que também estuda no Instituto Federal. Não éramos amigos, mas chegando lá a gente se tornamos ótimos amigos. Então foi algo que eu achei bem engraçado, porque ela parou, olhou pra minha cara, eu te conheço, eu já fiz aula com você. Aí eu achei bem engraçado e, tipo, depois disso a gente sempre dá risada a respeito disso. E foi muito divertido. Fiz uma outra grande amiga, um irmão do Rio de Janeiro também, que é da Federal do Rio de Janeiro. Então, foi muito bom, foi uma experiência incrível. O conselho que eu dou para tudo isso é: tenha paciência, seja cordial, seja compreensivo. É muito bom. Você se sente confortável, você se sente em casa. Sente muitas saudades do Brasil também. Então, se você puder, leve coisinhas que você gosta do Brasil com você. Tipo uma paçoca, um Guaraná Antártica, porque essas coisas não existem por lá. E quando existem, são muito caras. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Não importa se é na Europa, se é na América Latina, se é na Ásia. Em qualquer lugar, o intercâmbio ele sempre vai te agregar muita coisa. Você vai tomar novas proporções e novas dimensões sobre o que são relações humanas e como o turismo impacta nisso e como ele é importante para isso, ok? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Alana, sou formada em Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E antes de mais nada, eu escolhi turismo porque na época era a área que me identificava e sempre me fascinou a abrangência e tudo que o turismo pode proporcionar na vida de cada pessoa e na economia da localidade. Eu nunca tinha ouvido falar, a primeira vez que eu soube foi em um e-mail que a coordenadoria do curso enviou informando que estavam abertas as inscrições para o programa. Lendo mais sobre, lendo edital, eu comecei a juntar todos os documentos que eles pediam, né, que comprovassem que eu estava apta a me inscrever, que eu preenchia todos os requisitos, e escrevi uma carta de apresentação. Então, tinha que pegar tudo isso e enviar por uma plataforma online da CAPES. O intercâmbio era para estudar por 11 semanas turismo e hospitalidade em um college do Reino Unido. E a CAPES e o Ministério do Turismo arcavam praticamente tudo, todas as despesas, as passagens aéreas, seguro viagem. Por mês, eles davam uma mensalidade, né, uma espécie de mesada para se sustentar na cidade, né, que era equivalente a 420 libras, e dependendo da cidade, como por exemplo se fosse Londres, que tem um custo de vida mais elevado, tinha um adicional de 400 libras. A única coisa que eles não arcavam eram os custos com documentos, que no caso era só o passaporte. E o Ministério fez parceria com 10 colleges, 8 localizados na Inglaterra, um em Edimburgo, na Escócia, e um no país de Gales, e eram eles que decidiam para onde cada aluno iria ser enviado. Eu fui enviada para Edimburgo com mais 9 brasileiros. E a gente ficou hospedado em uma residência estudantil que ficava do lado do college. Era só sair, dar 20 passos e já estava dentro do college. E lá em Edimburgo, algumas das matérias que nós tivemos foram sobre o turismo da Escócia, falando mais sobre a geografia, a cultura, os hábitos, a culinária. Algumas matérias que apresentavam skills básicas para se tornar guia de turismo, comissário de bordo, matérias sobre hospitalidade.
matéria prática na cozinha, de alimentos e bebidas, e uma vez por semana a gente tinha aulas de inglês, passava o dia todo tendo aula de inglês. Lá a gente tinha aulas no período da manhã e da tarde, então ficava com a noite e os finais de semana livre para conhecer a cidade ou para fazer alguma viagem ali pelo país. E no final do curso, para concluir o curso, tinha que entregar 2 projetos. Foi um projeto que o college que decidiu, que determinou, que era apresentar um blog de turismo, contando um pouco sobre os atrativos, qualquer aspecto que envolvesse a cultura da Escócia. E o outro era um projeto obrigatório da CAPES, do Ministério do Turismo, que era escrever uma redação, um artigo, comparando o turismo entre o país que você estava residindo e o turismo no Brasil. Foi sensacional, assim, poder escrever um pouco sobre isso e ver toda a parte prática do turismo, foi bem legal. E durante o intercâmbio, o meu college organizou uma viagem para as Highlands, que fica no norte da Escócia, e eles convidaram, né, mais 2 colleges da Inglaterra para ir conosco, e eles cuidaram com o maior carinho de todos os detalhes da viagem, tipo, da hospedagem, dos atrativos visitados, do transporte, das alimentações. Eles cuidaram de cada pedacinho e foi muito gostoso. Foi uma viagem muito rica, muito valiosa. A gente conheceu muito lugar bacana, muitos castelos, ruínas, o Lago Ness, campos de batalha. Foi muito gostosa, tanto que a gente brinca que foi a melhor viagem dentro da viagem. Um dos perrengues, assim, foram inúmeros perrengues durante esses 3 meses, mas o que mais me marcou foi a minha chegada em Edimburgo, porque foi eterna, foi uma viagem eterna para chegar lá. Eu saí de São Paulo, fiz uma conexão em Roma e o destino final era Londres. Em Londres eu tinha que pegar um ônibus para Edimburgo. E eu tinha combinado com as meninas de irmos juntas, de pegar o ônibus juntas para chegar em Edimburgo, para não chegar sozinha, né, sozinha e perdida lá. E aí o problema foi que eu não comprei um chip internacional, não contratei internet. Então eu cheguei em Londres sem internet, não localizei as meninas. O tempo em que o meu voo chegava e o tempo que o ônibus saía era muito próximo. Então eu tive que sair correndo do aeroporto, pegar metrô para chegar na rodoviária. E assim, foi minha primeira viagem internacional, então aquela confusão, um monte de mala, mochila, correndo para cima e para baixo. E os metrôs de lá não tem escada rolante. Então, era colocar nas costas e ir subindo. Aí, pra chegar lá na rodoviária, entrar no ônibus, não achar as meninas, que a gente tinha combinado um ônibus específico. Não encontrei elas, beleza, fiz a viagem sozinha. E aí, chegando em Edimburgo, passei um frio danado. Porque eu tinha pego todas as roupas que eu tinha de frio, mas elas não foram suficientes. As roupas daqui, elas dificilmente vão suprir todo o frio de lá. A gente foi bem nos meses de janeiro, fevereiro e março. Pega bem o pico e final do inverno, né? Então eu tava com o pé congelando, passando frio, tava garoando. Só queria chegar no meu quarto, tomar um banho quentinho, descansar. E aí eu cheguei na residência, não consegui pegar minha chave de imediato. Então eu tive que ficar no quarto da menina. Ainda a gente pegou nesse mesmo dia e saímos pra conhecer a cidade, pra fazer um city tour rapidinho. E só de noite eu consegui entrar no meu quarto. Então foi assim... Pra mim, foi a máxima. O que marcante teve na minha viagem, sem dúvidas, foram todas as pessoas que eu conheci lá. Esses 9 brasileiros, eles se tornaram minha família. A gente ficou muito unidos, a gente fazia tudo juntos. Estudava, viajava, milhões de risadas que demos juntos. Foi muito gostoso e eles têm Foi ótima a troca de experiências que a gente fez. Eles têm um espaço muito especial, cada um deles tem. E a gente manteve a amizade, tanto que a cada ano a gente tenta marcar um encontrão pra se ver e contar como é que tá a vida, né? Eu encerro esse vídeo deixando um conselho para os futuros turismologists de que se mantenham informados, fiquem atentos ao que está acontecendo na universidade, acompanhem os sites que divulgam as bolsas de intercâmbio, porque, por exemplo, no meu caso, se eu não estivesse acompanhando os e-mails que a coordenadoria envia, eu teria perdido fácil essa oportunidade. Então fiquem antenados,
estudem inglês, é super importante, ou qualquer outro idioma. E façam alguma prova oficial que comprove proficiência nesse idioma, né? As provas, normalmente, elas têm duração de 2 em 2 anos, então sempre mantenham elas atualizadas. E, por fim, aproveitem cada momento dentro da universidade, porque passa muito rápido. A gente fica, ai meu Deus, não aguento mais, nananana, mas a gente piscou o olho, no estalar de dedos já acabou, você já tá se formando, e aí você fala, caramba, acabou, e agora? O que eu faço? Então aproveitem cada momento, tem professores fantásticos no IFE, muitos alunos que eu vejo que estão se dedicando para levar o melhor para a turma. Então aproveitem esse momento, essa oportunidade que vocês têm. É isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo para todo mundo.